Você pode abrir a Bíblia no livro de Juízes, que é o sétimo, se eu não estou enganado, o sétimo livro da Bíblia. E nós vamos ler o capítulo 6, versículo 25 e 26. E o tema dessa noite é a vitória do meu altar. Aleluia. Enquanto você abre a palavra de Deus, eu queria convidar a igreja que está aqui e a igreja que está online para nós agradecermos a Deus pela palavra dele nessa casa. Quem sabe que Deus tem sido extremamente generoso conosco em nos dar a sua palavra nesse lugar. Quem sabe que Deus tem sido tremendamente especial conosco. Nos tem dado um alimento de festa todos os dias, todos os cultos. Eu queria que você orasse um minutinho comigo e você dissesse para Deus quanto você agradece pelo alimento dessa casa, se você puder. Obrigado, recebe a nossa gratidão. Recebe a nossa gratidão a Ti, pois Tu és o provedor do alimento nesse lugar. Tu és aquele que nos tem enviado a Tua palavra. Nós Te celebramos, Pai. Nós Te damos graças, porque Tu tens alimentado essa igreja de um jeito diferente, de uma forma especial. Tu tens alimentado as ovelhas desta casa. Elas comem um matinho verde, Senhor, um matinho gordo, um matinho, Senhor, um alimento tão forte. Elas comem nesse lugar, Pai. Alguém diz: eu agradeço a Ti, Senhor, pelo alimento especial que mais uma vez eu recebo no meu espírito, em nome de Jesus. Vocês podem ficar sentados, nós vamos ler Juízes 6, 25, 26. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Infelizmente, muitos altares de Baal em nossas vidas foram erguidos pelos nossos pais. Derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a azera, que era uma árvore que eles plantavam do lado do altar. Corta a árvore que está ao pé dele. São duas coisas que são feitas aqui. Primeiro é derrubar o altar de Baal. Segundo, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse monte, no lugar mais alto. E o lugar mais alto aqui fala da prioridade do crente, do lugar mais alto na vida do crente. É onde ele deve edificar o altar ao Senhor, na forma devida. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha da árvore que cortares. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. A palavra que eu vou compartilhar com a igreja nessa noite é um chamado de Deus. Um chamado de Deus para os próximos meses nessa igreja, do ano de 2025, e também para o resto dos anos da nossa vida. Eu vou compartilhar com você algo que eu tenho entendido pessoalmente e estou fazendo mediante esse entendimento, que é dedicar a minha vida e o resto dos dias da minha vida a fortalecer o altar do Senhor na minha vida. E hoje eu queria mostrar, mais uma vez, pela palavra de Deus, a importância do altar em nossa vida. Porque todos nós temos um altar ao Senhor, mas muitos altares estão vazios. O atendente não está aqui. O altar existe na vida dele, mas o altar está meio largado, meio sozinho. Até ele traz uma oferta lá de vez em quando,
mas ele não permanece no seu altar o tempo suficiente para Deus responder com fogo. Então eu queria começar falando do primeiro ponto, que é esse aqui: situações travadas em nossa vida. Todos têm situações travadas em sua vida. E eu vou explicar que a razão de que nem todas as áreas da nossa vida estão completamente liberadas e livres é porque ainda tem altares que não foram derrubados nessas áreas, e eles estão lutando contra a liberdade de Deus naquela área. O altar, ele tem um poder em nossa vida. Eu vou tentar, com calma nessa noite, explicar o poder do altar na vida do ser humano. Todo ser humano, todos eles são sacerdotes. Até os índios são sacerdotes espiritualmente falando, porque eles erguem altares nas florestas aos deuses desconhecidos. Os pagãos erguem altares em todos os lugares. E os servos de Deus são supostos erguer um altar ao Senhor. Todos os homens erguem altares. E os nossos pais levantaram altares antes de nós nascermos. E esses altares estão clamando contra nós. Porque os altares clamam. Eles falam na vida da pessoa. E muitas coisas boas do propósito de Deus ainda estão travadas em alguma área da nossa vida. E situações travadas, elas se devem aos altares malignos que ainda não foram derrubados. Você viu no caso de Gideão, o pai de Gideão tinha erguido um altar a Baal. Agora Deus escolhe o filho, que é Gedeão, para erguer um altar ao Senhor. Então qual a responsabilidade que cai sobre esse filho? Derrubar os altares que o seu pai tinha edificado, para que pudesse erguer um altar ao Senhor. 2 trabalhos têm que ser feitos. 2 trabalhos. Você não pode derrubar um altar sem erguer o outro. Você não pode deixar um lugar vazio. Você tem que substituir o altar que estava ali. Você tem que substituir o altar que estava ali. Ok? E o mesmo tempo que levou para eles erguerem aquele primeiro altar que você veio derrubar, é o mesmo tempo que vai levar para você erguer o novo altar que você está querendo colocar ali. Que às vezes o crente quer derrubar um altar, tá bom, vamos derrubar esse altar da nossa vida, que nossos pais levantaram. Mas na hora de construir o outro, eles não têm a mesma determinação das pessoas que gastaram gerações para erguer aquele altar ali. Israel demorou muito para derrubar os altos. Quem já leu o Velho Testamento, especialmente quando você começa a ler o livro de Reis, onde você começa a ver ali os reis que se levantaram em Israel. Eu queria ler com você esses textos aqui, a começar com 1 Reis 3. Que o primeiro rei que se refere aos altos é Salomão. Porque agora temos um rei que oferecia sacrifícios ao Senhor. Porém, o povo continuava sacrificando nos altos. Lembra dessa parte? Toda vez que você lê, e você vai lendo rei após rei, eles não tinham derrubado aqueles lugares altos. E em 1 Reis 3, no verso 3, diz que Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, exceto que os altos ainda se oferecia sacrifício e se queimava incenso. Sabe aqueles lugares que tinham que ter sido derrubados? Não foram derrubados na época de Salomão. E Salomão foi apenas o segundo rei, numa época de provavelmente 300 anos de monarquia, se eu não estou enganado. Um após o outro, entrava um rei, entrava outro, um era bom, um era mau,
mas mesmo os reis que adoravam o Senhor, ele não derrubava os altos. Veja, por exemplo, o capítulo 15 de 1 Reis, versículo 14. Nós temos aqui um outro rei, que eu só passar em alguns para não falar muitos, mas em 1 Reis 15, verso 14, diz que, nesse caso aqui é o rei Asa, e o rei Asa foi um rei que serviu ao Senhor, tá? Porém, falando do reinado de Asa, diz que os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. Não é esse o caso de muitos crentes, eles estão já na casa do Senhor, estão servindo ao Senhor, mas os altos não foram derrubados na vida deles, não foram tirados, entenderam? Os altos não foram tirados. Vamos um pouquinho mais à frente, para o capítulo 22, o versículo 43 de 1 Reis. Que ali diz que Jeosafá, que era também um rei que foi fiel ao Senhor, Jeosafá andou nos caminhos de seu pai Asa, que foi o filho de Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma das coisas que a igreja evangélica às vezes não se preocupa muito, embora que a gente se preocupe aqui nessa igreja, ao evangelizar pessoas, evangeliza pessoas, queremos levar as pessoas para a igreja. Você está tentando derrubar um altar velho, um altar antigo, o altar do catolicismo, por exemplo, muita gente vem disso, o altar do espiritismo, muita gente vem disso, o altar de bebidas, de abusos, de tantas coisas, são tantos altares malignos que foram erguidos na nossa família. E às vezes a gente esquece de insistir com a pessoa que ela precisa continuar demolindo os altares velhos que continuam muitas vezes sendo alimentados por sua própria família. Estou falando de libertação essa noite, na verdade. Agora, nenhum desses reis destruíram os altares. Porém, quando você chega em 2 Reis, que é no próximo livro então, 2 Reis, capítulo 18, finalmente você dá um suspiro de descanso quando você lê sobre Ezequias, que o rei Ezequias também estabeleceu um culto ao Senhor. Ele era filho do rei Acás. 2 Reis 18, no verso 4, verso 3 diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que Davi, seu pai, fizera. E aí diz aqui, tirou os altos. Uau, finalmente. Ezequias quebrou as colunas, deitou abaixo a Azera, que era aquela árvore, despedaçou a serpente de bronze, etc, etc. Ezequias tirou os altos. Pergunta do Espírito Santo para nós é: você já tirou os altos, já derrubou os altares da sua vida? Você já derrubou os altares? Eu queria dizer para você que a vida nossa, ela se amarra ou ela se desamarra nos altares. E você sabe da guerra que houve entre o altar de Elias e o altar de Baal em Israel? A nação foi obrigada a ficar 3 anos e meio sem chuva, para Deus obrigar o povo a finalmente trocar de altar. E aqui eu queria falar da falta de uma conversão plena e completa. A luta de Deus e a luta do povo, isso é, a luta de Deus com o povo é levar o povo a uma consagração total e plena. Isso é, erguer um altar completamente dedicado ao Senhor. Porque Israel servia a Deus, mas Israel também adorava Baal. E é o que a gente vê em muitas conversões hoje. As pessoas na igreja também servem a Deus, mas elas não deixam de continuar fazendo ofertas em altares, como já denunciamos aqui há 2 semanas atrás. E hoje nós vamos continuar denunciando os altares que precisam cair. Alguém diz comigo: eu tenho um altar. Então a pergunta do Senhor é: como está esse altar? Em comparação com os altares que foram levantados na sua vida, os altares do passado. Esse altar é mais forte, mais poderoso para realmente derrubar os outros? Porque a guerra de Elias com o povo foi essa. O altar de Baal era tão forte, a nação teve que ser humilhada, o povo servia a Deus e servia a Baal, até que Elias trouxe o povo de volta num altar que desceu fogo do céu, e aquele altar passou a governar a nação. Escute,
uma área travada em nossa vida, é porque tem altares ali que estão dominando aquela área. Vida sentimental travada, altares que estão dominando. Vida financeira travada, altares que estão dominando. Eu queria dizer que tanto o bem quanto o mal, ele domina através do altar. Então, no caso de Gideão, eu queria ler com você capítulo 6 de Juízes, mas do verso 1, a partir do versículo 1. Juízes capítulo 6, versículo 1. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si covas, que estão nos montes, nas cavernas e as fortalezas. Incrível que quando o povo de Deus está oprimido, ele começa a fazer covas, cavernas, lugares para sobrevivência, quando não era para viver assim. Verso 3, porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas, os filhos de Oriente, acampando-se contra Israel, destruíam o produto da terra. Isso aqui é a história de muitos crentes. E eles chegaram até Gaza e não deixavam nenhum mantimento em Israel, em ovelhas, nem bois, nem jumentos. Quantos altares malignos continuam destruindo o trabalho que a pessoa faz, mesmo ela estando na igreja? Porque subiam com seus rebanhos e tendas, vinham com uma multidão, como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por que é que o mal dominava em Israel? Por causa do altar. Porque o altar do Senhor estava quebrado, e o altar de Baal estava em pé. Eu queria, antes de continuar falando, explicar o que é o altar na vida de uma pessoa. O altar na vida de uma pessoa é esse lugar onde ela vem se apresentar diante de Deus. É suposto ela se apresentar todos os dias diante de Deus, nesse altar, para oferecer suas ofertas ao Senhor. Ela oferece nesse altar suas orações, seus jejuns, suas ofertas de serviço, de adoração. É isso que Deus nos chamou para ser, um sacerdote que oferece ofertas no altar do Senhor. Quando eu me refiro a altares nessa noite, eu estou falando que Deus nos tirou lá do mundo para nós sermos sacerdotes de Deus, porque nós éramos outro tipo de sacerdote. Nós éramos outro tipo de sacerdote. Nós sempre fomos sacerdotes, sempre fomos. Se você falar que antes de servir Jesus você não adorava nada, não ofertava nada, você não está sabendo discernir a vida passada, porque você sempre foi um sacerdote. E você sempre ministrou a alguma coisa. Você sempre ministrou a alguma coisa. Só que Deus, Ele nos trouxe para ministrar nesse altar. A nossa vida no passado era governada por aquele altar. E agora ela é suposta ser governada pelo altar que nós estamos edificando ao Senhor. Então, o mal dominava no tempo de Gideão, porque eles serviam ao altar de Baal. Por isso Deus mandou Gideão: derruba o altar. Não vai poder libertar a nação se não derrubar esse altar. No versículo 25 e 26 que eu li, ele tem que ir de noite, pegar o boi do seu pai, derrubar aquele altar e edificar um altar no lugar alto ao Senhor. Agora Abraão, os homens da antiguidade, eles serviam a Deus com altares. E no capítulo 12 de Gênesis você vê o primeiro altar na vida de Abraão, quando o Senhor chama Abraão, a primeira vez que ele chama Abraão, no capítulo 12, os versos 1 a 3, diz que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus chamou a Abraão ali. E quando você chega no versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Então o que Abraão fez? Edificou ali um altar ao Senhor, que ele aparecera. Escute, é isso que a gente faz quando encontra o Senhor. Ele nos deu um altar. É a primeira coisa que o crente edifica. Escuta, crente é uma pessoa que agora ele tem um altar no pé da cama, ele tem um altar na sua casa, ele tem um altar no seu carro, no seu trabalho ele tem um lugar de orar, ele tem um altar, um lugar de oferecer ofertas ao Senhor.
Eu sei que todos nós aqui estamos oferecendo ofertas nesse altar. Porém, hoje à noite, Deus veio fazer um chamado especial. Deus veio fazer um chamado especial hoje à noite. Deus veio dizer para essa igreja e para cada um de nós que as áreas travadas, vou dar uma pausa aqui, porque tem gente que está fazendo perguntas a Deus porque coisas não se resolveram, áreas que estão travadas. E Deus está dizendo que você não construiu um altar suficiente para derrubar esse altar que continua travando essas áreas. Porque o que domina a vida das pessoas é o altar que foi erguido na vida dela. Áreas travadas falam de altares que ainda estão em pé. Alguém fecha os olhos um minutinho e ora comigo, que eu sinto uma batalha espiritual grande ao ministrar essa palavra nessa noite. Vem sobre nós nesse lugar, Senhor, e derruba os altares contra os quais eu estou lutando nessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro o poder do sangue de Jesus sobre nós nesse lugar. Aleluia. Os altares de uma pessoa são suas orações, suas súplicas, o seu louvor, sua adoração, sua gratidão, seu jejum, suas ofertas na igreja, seu serviço. Deus nos chamou para isso, para ofertar ao Senhor, tá? Não seja negligente com o seu altar, não ignore o seu altar, não menospreze o seu altar, como muitos crentes fazem, porque do estado do seu altar depende a sua vida, depende a sua vitória sobre os seus inimigos. As pessoas vivem presas dentro da igreja por ignorar o seu altar. Elas têm um altar, mas não é um altar forte, porque não é um altar que elas vivem nele o tempo todo. Quando Deus te dá um altar, você é suposto ficar preso nele. Deus te deu um lugar de adoração, Deus te deu um altar. Alguém diz comigo: Deus me deu um altar. Toda vez que Deus olhar para aquele altar, é suposto Ele ver você lá. Mas sabe o que as pessoas fazem? Elas oferecem uma oferta aqui para Deus, um jejum, aí elas saem, elas vão fazer outra coisa. Elas não ficam presas no seu altar o tempo todo. Elas começam um programa de oração, ou começam a servir a Deus, ou começam a ler a Bíblia. Sempre começa, mas não permanece. Porque o que Deus precisa ver é uma oferta tão persistente nesse altar, que um dia Ele traz a resposta. E as respostas não chegam porque as pessoas não permanecem no seu altar até que a resposta venha. Nós somos chamados como sacerdotes, e eu quero ler 1 Pedro capítulo 5, o versículo 2. 1 Pedro 2, versículo 5. Todos abrem a Bíblia se você tiver a Bíblia. Lá no final, perto do Apocalipse. 1 Pedro capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Vou ler esse verso mais de uma vez. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Veja só, vós como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. Vós, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Alguém diz: eu fui chamado como sacerdote para oferecer sacrifícios espirituais. Deus está perguntando hoje à noite. Hoje é uma noite de avaliar o nosso altar. Hoje é uma noite de avaliar o poder dele, de avaliar a quantidade de ofertas que está nele, de avaliar a autoridade desse altar contra os outros que foram edificados em nossa vida. Muitas pessoas estão sentadas no seu altar, sentadas. Sim, eu já sou crente, eu estou na igreja, e esse sentado é um sentado em casa, quando devia estar no culto. É um sentado que a pessoa fica em casa. Irmãos, eu vejo como as pessoas faltam ao culto por nada.
faltam ao culto por nada. São tantas as razões por que a pessoa falta ao culto. Eu queria parar um pouquinho a mensagem. Faz de conta que o culto parou aqui agora. Nós vamos pensar numa coisa nesse momento. Quais os motivos por que você falta ao culto? Alguém diz comigo assim: eu não sou suposto faltar ao culto. Mas na vida dos crentes é uma coisa normal. É normal faltar ao culto. Entende? E o culto ao Senhor é uma vez por semana. Eu estou falando do culto do domingo. Porque no Brasil a gente até falava mal dos crentes domingueiros. Mas eu acho que é uma bênção o crente domingueiro, porque supostamente o crente domingueiro não falta o domingo. Pelo menos no domingo ele estava na igreja. Tá? Mas nem domingueiro existe mais. Porque não existe o compromisso de estar na casa de Deus no domingo. Se der, eu vou. Essa noite eu não tive muito bem. Sempre é por causa de algum programa no sábado. Não é porque essa noite chegou a minha prima aqui em casa. A gente foi dormir tarde. E daí? O que Deus tem a ver com isso? E daí? O que tem a ver o nosso compromisso com Deus no nosso altar? Eu não estou pregando essa mensagem por causa das faltas no culto na igreja. Apenas as faltas no culto da igreja revelam o descuido que as pessoas têm com o seu próprio altar com Deus. Elas não têm esse compromisso. Depois quer que a pastora Gel chegue aqui, derruba esses altares para mim, numa oração aqui, derruba tudo. Aí manifesta os demônios, aí ela diz assim: bem, já foi embora, estou livre. Tá, ela ajudou a derrubar um altar. E o outro que você não edifica? E o outro que você não ergue? Porque você quer que os outros te ajudem a derrubar aquele altar maligno na sua vida, mas não quer batalhar para construir tijolo após tijolo o seu próprio altar. E é essa mensagem que Deus está falando hoje à noite. Tem gente que nunca vem ao culto na terça-feira. Estou olhando bem na câmera, para você olhar bem no meu rosto. Estou falando com você que está em casa. Você nunca pisa aqui na terça-feira. Você tem que perguntar para o Senhor por que você nunca vem ao culto na igreja durante a semana. Porque você decidiu que não vem. Porque é sacrifício demais. É sacrifício demais para você. Um sacrifício que você não está disposto a oferecer nesse altar. A mensagem vai começar. Alguém abre a Bíblia no Salmo 50, o versículo 5. Vou dar uma sugestão para os irmãos. Quando você vier para a igreja, eu sei que você já está trazendo Bíblia, né? Então eu vou pedir para você trazer uma caneta também, para poder riscar os versos que Deus quer que você leve para a oração. Quer que você anote na sua Bíblia os versos da palavra de Deus. E um deles é esse aqui. Esse verso, sabe o que ele fala? Ele fala de qual é a linguagem do mundo espiritual que as pessoas não entenderam até hoje. Porque a linguagem do mundo espiritual é sacrifício. E o verso 5 diz: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Todas as pessoas que estão aqui essa noite, olhem para mim. Quantas vezes você não quer fazer o sacrifício? A sua carne domina você. O altar que te domina é o altar da sua carne. Você não faz o sacrifício. Estou cansado. Não sei o que. Meu vizinho chegou. Não sei o que. Meu parente chegou. Eu fui num aniversário ontem. Tá bom, vai nos aniversários no sábado, que eu já sei que você não vai no culto. Deus já sabe que você não vai no culto no domingo, porque você foi num programa no sábado. Você não entende a linguagem do mundo espiritual. A linguagem do mundo espiritual é sacrifício. Sacrifício é uma coisa que custa para alguém. As pessoas que derrubaram verdadeiramente os altares malignos na sua vida, só Deus sabe o tanto que elas sacrificaram nesse altar para fazer ele ficar maior que os outros e derrubar os outros. Porque alguém diz comigo assim:
um altar derruba o outro altar. E muito crente não levantou o altar que derruba. É um altar sem sacrifício, não tem preço. Mas isso não quer dizer que ela não tem altares de sacrifício na sua vida. Só quer dizer que o altar do sacrifício é em outra área. Sabe para que ela se sacrifica? Para que ela se sacrifica? Pelo que vocês veem as pessoas se sacrificando? Pelo que vocês veem a pessoa suando, pagando o suor do seu rosto? Pelo que vocês veem as pessoas dando sangue, dando o seu sangue? Onde é o altar que ela oferece mais ofertas de sacrifício? É possível o altar de Deus dominar na vida dessas pessoas? Ele tem poder para derrubar os altares malignos? Vou ler mais uma vez o Salmo 50, o versículo 5. A linguagem do mundo espiritual é sacrifício. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo, porque tem gente que não fez ainda um pacto de sacrifício com Deus. Aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Um dos sacrifícios, existem 3 sacrifícios espirituais que Jesus menciona. Talvez a gente podia passar neles rapidamente para as pessoas entenderem quais são os sacrifícios mais básicos que Jesus mencionou. A gente pode ver eles em Mateus, no capítulo 6. O primeiro sacrifício que é mencionado aqui é o sacrifício do dar. Mateus 6, versículo 2 diz assim: quando deres uma esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, porque teu pai que vem em secreto te recompensará. O primeiro sacrifício, e olha aqui, altar é um lugar de sacrifício. E o primeiro sacrifício que Jesus falou no Novo Testamento, depois Jesus falou mais 2 sacrifícios, 2 ofertas espirituais, que ele fala depois, no verso seguinte ele fala, quando orares. Ele nem pergunta se você vai orar ou não, ele só diz quando orares. Então a primeira coisa que ele fala é quando deres uma oferta, quando deres uma esmola. Agora imagina, se Jesus está falando de esmola, que é coisas que você está dando para pessoas, onde não estaria incluído aqui o dízimo? Pode olhar para mim, todos mesmo que não entregam o dízimo ao Senhor, porque você não faz o sacrifício, o primeiro que ele mencionou. Eu queria perguntar aos que entregam o dízimo ao Senhor aqui, é sacrifício ou não é entregar o dízimo? Especialmente quando as coisas estão apertadas e faz as contas e você vê que não vai dar. E o que as pessoas estão acostumadas a fazer? Pagar as contas com o dízimo. Vou pagar primeiro, se sobrar, eu entrego o dízimo. Fala comigo assim, é um sacrifício ser fiel no dízimo. Pergunta para o Senhor, você é? Você tem essa linguagem de sacrifício? Sabe qual é o contrário da palavra sacrifício? Conveniência. A linguagem do mundo espiritual, que o mundo espiritual entende, não é a linguagem da conveniência. Por exemplo, estou cansado no domingo, estou precisando dormir, então é conveniente para mim me deitar no sofá e ficar dormindo. O mundo espiritual não entende essa linguagem. O mundo espiritual entende a linguagem da pessoa que, por amor ao Senhor, ela faz um sacrifício que ela precisa fazer, que não vai ser fácil para ela vir para a igreja cansado. Da mesma forma, o mundo espiritual entende a linguagem daquela pessoa que o dinheiro está apertado e ela faz as contas e ela fala que para ser fiel ao Senhor vai ser um sacrifício. É essa a linguagem que o mundo espiritual entende. Ele não entende a linguagem da conveniência. Eu sou muito carente, eu não posso largar o meu namorado. Deus vai entender. Ele vai entender o quê? Que você não sabe fazer um sacrifício na sua carne para servir o Senhor? O mundo espiritual não entende a linguagem da conveniência, ele entende a linguagem do sacrifício. Quem entendeu essa palavra? Jejum.
Jesus falou: quando jejuardes. O que é jejuar? Tirar o mais precioso do corpo, a água e o alimento. Não é fácil fazer jejum, porque é um sacrifício. Nós acabamos de ler 1 Pedro 2,5. Somos casa espiritual, sacerdócio real, para oferecermos sacrifícios agradáveis. Para oferecer o quê? Eu pensei que era conveniências. Eu vou no culto se der, se eu não tiver visita em casa. Eu vou no culto se eu não estiver cansado. Eu vou no culto quando eu estiver me sentindo bem. Na semana eu já não vou, porque eu chego tarde em casa, então eu não vou fazer esse sacrifício. Exatamente, você não vai fazer esse sacrifício. Deus sabe por que eu não entrego meu dízimo, Ele sabe que é porque você não faz o sacrifício. Deus sabe por que eu não consigo jejuar. Eu não consigo, eu fico tonto. Eu não posso ficar sem meu café. Deus entende essa linguagem, que você não sabe fazer sacrifício. No entanto, é com sacrifícios que se ergue um altar. E a linguagem das pessoas é servir a Deus na conveniência. Permanecer diante do seu altar até a oferta ser aceita é algo que Jesus falou para os discípulos em Lucas 24:49, quando eles estavam se despedindo de Jesus, e ele disse a eles: ficai em Jerusalém, tá? Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que sejais revestidos de poder. Naquela oração, eles ficaram 10 dias dentro da igreja. Eu não sei como eles fizeram com relação à comida, com relação a dormir. A palavra de Deus diz que tinha 120 pessoas lá. Nós já fizemos jejum aqui de 40 horas, com 60, 70 pessoas, dormindo aqui dentro, orando nos portais. Lá em Jerusalém tinha 120, naquele cenáculo. E eles ficaram lá 10 dias. Eu não sei como foi, mas eles não abandonaram o programa de oração até que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Sabe o que é? Luciano, você pode vir aqui, por favor? E ficar ali no seu altar. Porque Deus chama cada um para ficar no seu altar. E aí já passou um ano que você está orando, oferecendo ofertas, um ano de jejuns, um ano de orações, fidelidade no dízimo, fidelidade no trabalho que faz na igreja. Por sinal, ele é fiel no trabalho que ele faz aqui na igreja. Ele é fiel. E ele está um ano lá. Só que as respostas não chegaram ainda. E Deus não... Sabe por quê? Deus é o Espírito que decide quando recebe a oferta. O fato de você chegar para entregar não quer dizer que Deus vai receber agora. Ele falou: vou ver quanto tempo você vai ficar aí esperando eu aceitar a sua oferta. Porque você pensa que orou lá e ofertou lá e você saiu de lá e eu recebi aquilo. Não, eu estava esperando ver quanto tempo você ficaria no seu altar. Sabe quem dá valor ao altar? O ministrante do altar. Sabe quem dá peso ao altar? O ofertante do altar. Sabe quem mostra que o altar é poderoso? Aquele que vem oferecer a oferta. Quando Deus olha para um altar, você pode sair daí só um pouquinho? Tirou férias do altar. Quantos tiram férias no verão? Tira férias do altar. O altar continua lá. O altar continua lá. Esperando o quê? O crente voltar das férias. Porque nas férias não busca Deus. Nas férias relaxa tudo. Durante o verão relaxa tudo. O altar não foi embora. Ele vai voltar para cá. Vai voltar, não é o seu caso. Vai voltar para cá. Só que Deus pergunta assim: mas e aqueles dias que você tirou férias? Você estava fazendo o quê? Você estava onde? Aí sabe o que acontece? Aqueles dias que tirou férias, derrubou tudo que tinha oferecido antes, porque não permaneceu lá até Deus mandar a resposta. Gente, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Sabe por que faz oferta e não resolve? Faz oferta e não resolve. Faz jejum e não resolve. É porque não permanece lá. Então, ele está ali,
ano após ano, ano após ano, ano após ano. Vem chuva, vem vento, vem tempestade em casa, ele está lá. Vem tempestade na família, ele está lá. As ofertas desse altar não são supostas parar no verão, não são supostas parar no inverno, não são supostas parar no outono. Não é Natal, é tempo de festa, é fim de ano, vamos dar um break. Não existe break desse altar. Não existe break desse altar. Tem gente olhando para mim aqui que sabe que você tira férias o tempo todo do altar. E o seu Deus só veio explicar essa noite por que que as coisas continuam travadas. Porque você não conseguiu entender o que é batalhar pelo altar até derrubar o outro altar. Você não entendeu que o altar é a sua ferramenta. Você não entendeu que o altar é realmente a arma que está na sua mão pelos sacrifícios e ofertas que Deus deu a você o poder de derrubar os altares da sua família e da sua própria vida e liberar a sua vida através de altares, Porém, quando Deus olha ano após ano, década após década, e o ofertante está lá, uma hora Deus decide: agora eu vou responder a esse altar com fogo. Não vou pregar a parte do altar de Elias, mas uma das palavras que Elias falou aos profetas de Baal, fica aqui pertinho do seu altar. Elias falou para os profetas de Baal: vocês preparem o seu holocausto, eu vou preparar o meu aqui, mas não coloquem fogo nele. Você só pode trazer uma oferta, mas você nunca pode acender o fogo que faz Deus receber a oferta. Quem acende o fogo da oferta é o Senhor, quando Ele se agrada da oferta. Porque enquanto Deus não se agradar da oferta, só tem oferta sem fogo. Oferta sem fogo não resolveu nada. Você já viu o fogo de Deus descer na sua vida para consumir as ofertas que você está oferecendo? Ou você só está oferecendo ofertas e não viu esse fogo chegar ainda? Porque o que valoriza a oferta, o que faz a oferta quebrar e romper, é o fogo que desceu, que foi só o Senhor quem enviou. Mas o ofertante ficou lá. Ele ficou lá, ele ficou lá. Pede para Deus renovar sua força, que eu vou te deixar aí. Você representa as pessoas que não desanimam. Você representa as pessoas que não falta culto. Você representa as pessoas que não param de dar dízimo quando a coisa aperta. Você representa as pessoas que não arrumam desculpa para ser infiel a Deus quando a coisa fica difícil. Porque você não larga o seu altar, porque você entende que Deus entende a linguagem do sacrifício e Ele te chamou para oferecer sacrifício, e você sabe que não tem outra opção. Se fez o jejum e não atentou, faz outro. Se fez a oração e não respondeu, faz outra. Se veio ao culto e não teve a resposta, vem no outro culto, e você está lá até que Deus responda. Então fica aí que Deus vai te responder. Eu vou terminar vou passar para essa parte aqui. Sendo sacerdote sem perceber, é quando a pessoa está oferecendo ofertas em altares escusos pelo estilo de vida que ela tem. Isso é uma atitude que ela tem, um estilo de vida, uma postura, um costume. Ela não entende que aquela postura também está sendo uma oferta, mas é num outro altar, o altar da carne, que do lado de cá, vou colocar o altar da carne imaginário. Por exemplo, toda vez que você age na preguiça, você está oferecendo mais uma oferta, mas é em qual altar? Toda vez que você está ofendido novamente, toda vez que você está irado, está na lascívia, ou o ciúme, ou a inveja, a manipulação, comer demais. Tem gente que oh meu Deus, eu tenho que parar de comer. Ela já está sabendo que ela está oferecendo uma oferta no altar da carne, só que ela não percebe que realmente é uma oferta. Por exemplo, o desânimo é uma oferta, e se você continua sempre debaixo daquela coisa do desânimo, você não rejeita aquilo, você continua oferecendo ofertas naquele altar. Uma oferta muito comum é a reclamação. A vida sem oração. São ofertas que a pessoa não entende que ela também está sendo um sacerdote, só que o altar que ela está oferecendo é o altar da conveniência, é o altar da carne. Então, é esse altar que precisa ser derrubado para que aquele altar ali
possa trazer as respostas de Deus. Então, a mensagem vai terminar aqui, derrubando os altares inimigos. Foi isso que Deus chamou Gideão e nos chamou para fazer. Se um altar maligno ainda não caiu, sua vida ainda não mudou. Para cair, as ofertas têm que ser tiradas desses altares daqui e feito ofertas no altar do Senhor. Para o altar cair, temos que levantar um altar forte ao Senhor. Tá? Alguém aqui nessa noite tem que propor no seu coração, como alvo da sua vida, fortalecer esse altar, para que ele derrube os altares que foram erguidos pela família. Tá? A importância da vitória do seu altar, porque o meu título hoje é A Vitória do Meu Altar. Se o meu altar não vencer, a minha alma não vence. Porque o romper da minha vida está no romper desse altar. Quão forte é esse altar? Para derrubar os outros, para me dar a vitória. Então eu vou levar você para o Salmo 27, o versículo 6, onde ali eu vou simbolizar o altar. O altar ali é a nossa cabeça, porque o altar é a cabeça. Então, como assim? O verso diz em Salmo 27, 6, o salmista diz: agora será exaltada a minha cabeça, acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. Sabe o que ele está dizendo? Agora o meu altar vai prevalecer. Agora o meu altar vai se levantar acima dos outros. E ele vai derrubar os altares inimigos na minha vida. E pensando nesse verso, eu me lembrei do Deuteronômio 28, 13, quando o Senhor diz o seguinte: eu te porei por cabeça e não por cauda. Porque quem está na cabeça domina a cauda. Se você olhar para um animal, a cauda é sempre arrastada pela cabeça. É a cabeça do animal que determina onde ele vai. E a cauda vai sendo arrastada. Vamos imaginar um crocodilo. Você sabe, o crocodilo ele sai se arrastando, não é? Mas é a cabeça dele que vai na frente. Deus está dizendo: eu quero te colocar por cabeça, não é? Não por cauda. Não é arrastado, manipulado pelas situações, manipulado pelo que o inimigo faz. Então, o teu altar é a tua cabeça. Então, seja exaltada a minha cabeça, seja levantada a minha cabeça acima dos meus inimigos. Eu estou me lembrando rapidamente de um sonho que a irmã Adriana teve, do monstro muito grande, você lembra? Um bicho muito feio. E Deus sempre mostra que existem demônios muito grandes para a gente derrubar, right? O que significa que os altares é que fortaleceram aquele espírito, entende? Não existe espírito grande na nossa vida que não tenha sido fortalecido por um altar, entende? Eu queria que você imaginasse os altares do inimigo, vão ser do lado de cá, porque ali é só o altar do Senhor. Então eu queria que você imaginasse um demônio pequenininho aqui, um médio aqui e um bem grande aqui. Mas se você olhasse na frente deles no mundo espiritual, tinha um altar pequenininho na frente dele, um altar médio na frente desse, um altar bem grande. O que é que dá força a um espírito maligno? As ofertas que ele recebe. Quanto mais ofertas ele recebeu, maior ele fica. Por isso que esse altar tem que crescer tanto para derrubar todos os gigantes da nossa vida. Gente, essa coisa de ir ao culto, essa coisa de jejuar, essa coisa de entregar o dízimo, essa coisa de servir a Deus, as pessoas tratam com muita negligência. Elas não sabem que a vida está amarrada aqui, a vida está presa aqui e a vida vai ser liberada aqui também. Esse é o meu propósito na minha vida, eu espero que seja na sua: fortalecer o altar do Senhor, fortalecer o altar. Então o Salmo 27, verso 6 diz: agora será exaltada a minha cabeça. Isso é, agora o meu altar vai vencer. E se ele vencer, a sua vida vai ser liberada. Se ele vencer, a sua vida vai ser liberada. Áreas que nunca foram liberadas antes vão ser liberadas quando esse altar for suficiente. Luciano, eu vou te liberar. Você pode sentar, obrigado. Um salve de palmas para ele. Obrigado, Luciano. Thank you. Terminando a mensagem essa noite. Foi uma mensagem simples, mas você entendeu o que o Senhor está falando. Ele está falando de forma individual, mas ele também está falando de forma coletiva. É o seguinte: a igreja tem um altar, a Bethesda tem um altar. E, embora que o altar dessa igreja tenha sido um altar forte, louvado seja o Senhor, tem sido um altar poderoso,
aqui na cidade, tem sido um altar que tem prevalecido nessa cidade. No meio de toda a resistência espiritual da cidade, esse altar tem prevalecido. Todas as vezes que o inimigo tentou destruir essa igreja, dividir, ele caiu por terra. Ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer, mas porque essa igreja tem um altar forte. O altar dessa igreja começa na leitura da Bíblia, e a gente fica batendo na cabeça dos crentes para ler. E graças a Deus, os crentes aqui, a maioria, eles leem a Bíblia. Então isso aí já tem a base do altar. Alguém diz comigo, a base do altar é a leitura da Bíblia. Só que aí vem a segunda perna, que é a oração, né? Vem a oração. Então a gente está batendo, fizemos escolas de oração, ensinando o povo a orar. E aí a gente aprendeu a orar nos portais. Então a gente ora, né? A gente ora ao meio-dia nos portais, a gente ora de madrugada, né? Os grupos oram em casa, os grupos estão orando. E aí tem uma das pernas mais importantes, que é o jejum. E as irmãs acabaram de fazer um jejum. Quantas pessoas tinham naquele jejum? Umas 50 irmãs, parabéns, eu queria uma salva de palmas. Umas 50 irmãs fizeram um jejum, e o jejum foram 3 dias, né? 12 horas do primeiro dia, 18 horas do segundo dia e 24 horas do terceiro dia, orando nos portais. Por isso que o altar dessa igreja é forte. Agora, tem muita gente que está bebendo do altar, mas ela mesma não tem altar. Ela mesma não tem altar, entende? Ela vem aqui, ela recebe as bênçãos da mensagem, ela recebe as bênçãos da presença de Deus no louvor, né? Todo mundo percebe a presença de Deus no louvor aqui? As pessoas não falam do louvor dessa igreja, da presença de Deus, mas é o preço que a igreja paga, um preço que a pessoa não paga. E o que Deus está dizendo é, a igreja precisa melhorar o seu altar, e Ele está falando comigo como líder, porque Deus já vai falar no meu coração sobre os próximos jejuns que nós vamos fazer, right? Os próximos jejuns que nós vamos fazer. E no verão é tempo de preparar para jejum, né? Verão aqui é tempo de preparar, porque a gente sabe que quando começa o mês de setembro, começa a voltar a nossa rotina, e a nossa rotina é jejum, oração e leitura da Bíblia e oração nos portais. Então eu queria dizer que essa mensagem hoje é uma mensagem que está um pouquinho distante de setembro, né? Mas nós vamos chegar lá, porque eu vou pregar mais algumas mensagens ao longo de agosto, para quando chegar setembro a gente está dedicado ao nosso altar. Só que o Senhor pediu para falar individualmente. Como que está o seu altar? Quais foram os inimigos que você ainda... Irmão, eu estou falando de uma coisa que toda pessoa que está aqui sabe. Quais áreas não romperam? Quais áreas estão travadas? Quais respostas não chegaram ainda? Sabe por que não chegou? Não houve um altar suficiente para derrubar, para romper, para quebrar a barreira. Eu tenho o privilégio de estar estou vivendo o meu ano 60, que eu vou completar em março, mas eu já estou vivendo 5 meses já desse ano. Eu estou vivendo o meu 60º ano de ofertas ao Senhor. Eu falei para o Senhor, tem 60 anos que eu estou te dando ofertas. Presta atenção. Meu altar não comecei ontem. Presta atenção no que eu estou falando. Meu altar ao Senhor, eu não comecei ele ontem. E eu nunca abandonei o meu altar. E sabe o que eu faço no meu altar? Eu continuo oferecendo as ofertas que eu sempre ofereci, e eu estou sempre adicionando uma oferta. Só que tem coisas na minha vida que não foram respondidas ainda. Eu quero que você pense um minutinho antes da gente orar. Qual é a área que você viu que ainda não derrubou o gigante? Qual é a área da maldição familiar que ainda não quebrou? Qual é a área que não soltou? Irmãos, eu estou falando algo de Marte ou realmente tem alguém com alguma coisa presa ainda? Tem alguém que está ansiando por algo como eu, que ainda não aconteceu? Eu digo para vocês, eu não tenho um altar pequeno, não tenho. Eu tenho um altar que eu ofereço ao Senhor, e sabe que às vezes eu chego para o Senhor e falo assim, lembra-te das minhas ofertas no meu altar. Porque eu tenho ilado constantemente. Sabe o que Davi fala no Salmo? Vou dar pausa aqui para você ouvir de uma forma diferente. Olha o que o versículo diz.
tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Algumas pessoas tinham que mudar a tradução desse versículo, e tinham que falar ele assim: tenho posto o Senhor de vez em quando diante de mim. Talvez Ele me ajude, porque eu não tenho sido fiel, não tenho sido constante. Tenho posto o Senhor durante o inverno, porque está frio mesmo, não tem muito o que fazer. No inverno eu estou lá, mas no verão eu dou uma relaxada. Tenho posto o Senhor continuamente. Irmãos, eu estou tentando terminar a mensagem e o Senhor continua me pedindo para perguntar a você: quais são os motivos que fazem você diminuir o passo? Pensa aí agora. Quais são os motivos que fazem você... E eu vou parar um pouquinho. Estava naquela carreirinha, naquela correria espiritual, aquela carreira espiritual, eu vou diminuir um pouco. Quais são os motivos? Se você analisar bem, vai ver que é sempre conveniência. Conveniência da carne, ou uma coisa muito comum, ofensa. Uma coisa muito comum, o diabo ataca o seu coração. Aí o que ele faz? Te desanima. Por que ele ataca o coração? Porque o coração é de onde vêm as ofertas para o altar do Senhor. O alvo do inimigo para aquele que oferta é o coração. Você estava oferecendo muitas ofertas, por quê? Porque o coração estava animado, estava feliz, mas daqui a pouco você desanimou. O que te faz desanimar? Você que está sentado no banco. Eu ouvi uma história lá na igreja que eu não gostei. Mas é engraçado. Você é esse tipo de adorador que uma historinha faz você largar o seu. Você está largando é o seu altar. Quando você abandona a casa de Deus, quando você para o que você estava fazendo, quando você fica em casa por estar desanimado, o que você está abandonando é o seu altar. Aquele para o qual você vai voltar e vai ter que começar tudo de novo. Nessa noite, Lu, você podia mais o Jorge? Coloca ali, por gentileza. Eu vou terminar aqui. Porque essa noite o objetivo foi apenas ajudar você a valorizar o altar que você tem. Agora olha só, eu vou terminar falando o que me choca às vezes. Pode afastar. É quando você oferece uma oferta ao Senhor e você nem mesmo você está acreditando na oferta que oferece. Conversei com uma pessoa que estava me dizendo: eu não acredito que Deus está recebendo os meus jejuns. Eu falei: como assim? Não, porque eu acho que é muito pequeno. Olha só, o inimigo diminui na sua cabeça a oferta que você está oferecendo, para que você mesmo desvalorize o que você está oferecendo. Sabe quando o diabo faz tudo para você desacreditar do seu altar? Ele tem tanto ciúme, tanto medo de que o seu altar cresça, porque ele sabe que o seu altar, se fortalecer, vai derrubar ele. Por favor, acredite na sua oferta. Pare de desvalorizar o jejum que você faz. Não, pastor, é só 3 horas, é pequenininho demais. Quem te falou isso? Você tem que crer na oferta que você faz. Oferta que eu falo em dinheiro também. Quando às vezes a pessoa não tem uma oferta grande para dar na igreja, ela só tem $1, por exemplo, para dar, ela vai pensar assim: o que vai valer essa oferta? Ei, Jesus disse que a oferta da viúva foi a maior oferta que foi dada, foi só uma moedinha, porque não é a quantidade de dinheiro, é o coração, é a fé que você coloca na sua oferta. E alguém pode dizer: eu leio a Bíblia, mas eu leio muito pouco. Ei, o céu está recebendo a sua oferta. Eu queria convidar você para a gente vir no altar, valorizar as nossas ofertas, dizer ao Senhor que nós não vamos abandonar o nosso altar. E a oração que nós vamos fazer é: fortalece o meu altar. O meu altar precisa romper para derrubar alguns inimigos que ainda estão de pé. Quando os irmãos vêm, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os crentes da África.
que entendem mais de altar do que nós. Por que os bruxos da África são tão poderosos? E aí termina que os pastores da África passam a ser poderosos também. Porque eles entendem o nível de sacrifício que eles têm que oferecer para Deus. Porque não é nem que eles aprenderam na igreja. Eles aprenderam, foi na bruxaria. Por exemplo, olha para mim. Como que você vê o tamanho do sacrifício de um homem que fica nu, e ele vai para o meio da floresta, fica 7 dias nu, sem comer e sem beber, no meio do mato? Esse é um tipo de sacrifício que eles fazem aos demônios na África. O tamanho da dedicação que eles fazem é o tamanho do poder que o diabo dá para eles. Alguém diz comigo: o mundo espiritual, entende a linguagem do sacrifício. Então olha para mim, irmão, por favor. Porque se você não lembrar muito do que eu preguei, lembra disso aqui. Que tipo de oferta você faz para Deus? Aquela ofertinha de conveniência? Ou você está acostumado a fazer sacrifício? Primeiro sacrifício, alguém diz comigo: primeiro sacrifício. Ser fiel no culto. Irmãos, as pessoas não conseguem ser fiel no culto. Não conseguem ser fiel em vir para a igreja. Eu digo para vocês: o Senhor está olhando. Ele está observando. Você podia ter vindo para o culto. Ah, pastor, dormi demais. Conveniente. Conveniente para você, não é? Ah, pastor, não deu para chegar. Conveniente. Sabe, quando eu venho para a igreja, eu sei qual foi a palavra que Deus me deu para trazer para o povo. Olha só para isso. E muitos sábados eu estou na minha casa ouvindo o Senhor. E enquanto eu estou ouvindo, eu sei o poder que aquela palavra vai ter na igreja, mas eu já estou sabendo que muita gente não vai estar no culto. Eu já estou sabendo que muita gente vai faltar ao culto. Eu já estou sabendo que não importa o que Deus traga, as pessoas não têm um compromisso fiel na casa do Senhor. Porém, na segunda-feira, você pode contar com elas, que elas estão, não importa onde elas estiveram, de sábado à noite até domingo meia-noite. Segunda-feira, 5 da manhã, elas estão de pé. Porque elas estão oferecendo um sacrifício num outro altar. Elas não entendem a linguagem do mundo espiritual. No entanto, elas vêm na casa de Deus relaxadamente, elas entregam o dízimo relaxadamente, elas oram relaxadamente, elas leem a Bíblia relaxadamente, e elas querem que Deus derrube esses demônios grandes aí que tem na nossa vida. Prendendo a vida sentimental, prendendo os casamentos, prendendo gente, o que tem de crente preso. Eu estou falando com alguém aqui ou eu não estou falando? Pastora Gel, quando você ora pelos crentes aí, como é que está a coisa? Está ali, está assim uma benção, né? Quando você põe a mão assim, não tem nada, está tudo vazio, os altares estão tudo quebrados. É assim, pastor Agel? Ou quando você fala para o anjo derrubar o altar, como é que fica? Os demônios não ficam lá desesperados, porque você está indo no ponto onde o crente não sabe derrubar os altares, e tem que vir para a pastora Agel para ela mandar o anjo ir lá derrubar? E olha, derrubar o altar não é nem tanto problema, porque vem aqui, a gente ora, não é? Quantos altares a gente viu o anjo do Senhor destruir aqui? Mas a pessoa sai dali e não ergue o outro. A vida preguiçosa, que já vinha vivendo, continua vivendo. Aí vem para a pastora Gel, a gente vai orar de novo, derruba esse altar de novo, manda esse demônio embora de novo. Mas aí, gente, olha, nós estamos no verão, a igreja não fez jejum oficialmente no mês de julho. Eu quero louvar a Deus, as 50 irmãs que fizeram jejum. No mês de agosto não tem nenhum jejum preparado para fazer, porque a nossa regra é fazer essa pausa em julho e agosto, porém em setembro, outubro, novembro e dezembro nós estamos lá. Nós vamos voltar às nossas ofertas. Só que eu queria que você começasse a orar e perguntar ao Senhor: qual o tamanho da oferta que eu tenho que fazer, que eu não fiz ainda, para poder derrubar o que eu não derrubei na minha vida. Estava ouvindo um pastor pregar e ele falando que ele fez muitos jejuns de 3 dias, Deus nunca respondeu, ele parou de fazer. Parou de fazer. 21 dias, parou de fazer. Aí ele começou um jejum em janeiro.
Começou um jejum em janeiro. Uma refeição por dia. 6 meses sem parar. Ele jejuou 187 dias. Quando chegou no dia 8 de agosto, o Senhor chegou para ele e falou assim: estou vendo que você está tentando me oferecer uma oferta. Presta atenção, de 1º de janeiro, eu estou falando de um Deus que vocês não conhecem muito. Estou falando de um Deus que vocês não conhecem muito. Ele começou a jejuar dia 1º de janeiro. No dia 8 de agosto, o Senhor chegou para ele, apareceu mesmo para ele e falou: eu estou vendo que você está tentando me oferecer uma oferta, mas eu não vou te responder ainda, não para, porque não é essa quantidade. O jejum durou 264 dias, uma refeição por dia. Porém, no dia 264, quando ele chegou em casa, que ele tirou o paletó do trabalho, que ele foi oferecer a oração, 4 anjos levantaram ele, levaram ele para o céu e trouxeram ele de volta às 3 horas da manhã. Alguém diz comigo: Deus tem uma hora de romper. Você ficaria no seu altar até Deus romper aquilo? Eu quero orar nessa noite. Eu não sei se deu para gerar no seu coração a mesma coisa que está sendo gerada no meu. Que as minhas ofertas não foram suficientes ainda. Que os meus jejuns não foram suficientes ainda. Que eu preciso descobrir qual é a medida de Deus para destruir certas coisas na minha vida. A oração que eu quero fazer é você perguntar para Deus: Senhor, qual é a medida que o Senhor quer de mim? Enquanto você ora, eu vou pedir para Deus te dar graça, para Deus te dar força, para você fazer as ofertas que você precisa fazer no seu altar pessoal. Você tirar as conveniências, as preguiças, as comodidades, e você aprender a fazer um sacrifício que agrade ao Senhor. Não é eu que vou dizer a quantidade, não é eu que vou sugerir, o Espírito Santo tem que falar para você, e tem uma receita diferente para cada um. Talvez se você fizer 3 dias, Deus vai te ouvir, mas para outra pessoa, talvez Deus vai precisar de mais, como é com esse pastor. Eu não sei, mas eu queria que você orasse agora e perguntasse: Senhor, qual é a oferta que vai dar poder ao meu altar, que vai levantar o meu altar, que vai fazer ele romper? Eu oro nessa noite, nesse dia 22 de julho, para que desça sobre a igreja graça para oferecer as ofertas que vão romper em nossa vida. Alguém apresenta as áreas travadas da sua vida, as coisas que não foram resolvidas. Senhor, Tu sabes que a área não caiu, o espírito maligno não caiu nessa área, naquela, não soltou, ainda está prendendo, ele tem uma legalidade, um ferrão naquela área ali. Seja a área da saúde, ou a área da vida sexual que está sendo perseguida, ou Senhor, a perturbação está sendo na área emocional, ou está sendo na vida sentimental, ou está sendo na família. Onde é a perturbação, se é financeira? Senhor, Tu sabes onde o jugo não foi quebrado, porque não houve uma oferta suficiente para quebrar esse altar. Eu oro para que venha uma revelação na vida das crianças que estão aqui, na vida dos jovens, na vida dos homens e mulheres que estão aqui. Senhor, nós não viemos brincar de altar. Nós não estamos brincando de altar, nós estamos querendo oferecer uma oferta poderosa, que derrube os gigantes espirituais que não caíram. Alguém ergue as mãos, eu quero orar nas mãos. Pai, as mãos dos adoradores estão abertas. Põe no espírito de cada um, a começar por mim, qual é a oferta que o Senhor precisa. Qual é a oferta, qual é o tamanho da oferta, qual é o sacrifício, porque a linguagem que o mundo espiritual entende é a linguagem, Senhor, de sacrificar a carne, de oferecer uma oferta que custe um preço para nós. Então, Pai, mostra o preço para cada um. Alguém quer saber o preço? Alguém realmente quer romper? Alguém quer realmente derrubar esse espírito que fica chantageando você? Sempre te derruba na mesma área, sempre ele te combate na mesma área, sempre ele te chantageia na mesma área. Deus está dizendo: por que você não faz uma oferta vigorosa, uma oferta que levante o altar na tua vida, para que eu possa te dar a vitória? Essa é a palavra que eu tenho nessa noite para você. Eu queria convidar a pastora para ela finalizar aqui para nós. Quem sabe, se ela tiver algo mais no coração, ela pode falar. Aleluias. Eu queria dividir com você o que o Senhor falou comigo ali enquanto eu estava adorando nessa noite. Eu nem sabia a mensagem que o pastor ia trazer hoje, mas o Senhor disse assim: olha para a igreja, muitos filhos meus estão aqui, mas estão vindo dias tão terríveis,
Estão vindo dias tão difíceis que muitos não vão poder mais congregar. E muitos não têm aproveitado a oportunidade de estar na minha casa. Escute. O fato de você estar aqui hoje é uma oportunidade. O fato de você ouvir uma palavra é uma oportunidade. Porque vai ter dias que você só vai poder viver do seu altar. Se você não entender que você precisa alinhar o seu altar, esses dias vão te pegar de surpresa. E pesou muito o meu coração, e o Senhor falou: olha para o povo hoje. Porque muitos estão aqui, mas muitos não vão poder estar na minha casa. Por causa das dificuldades que vão vir. Irmãos, o Senhor tem avisado dia após dia. Eu não sei se você tem atentado para aquilo que Deus está falando, mas ei, Jesus está avisando a sua igreja. Cuide da sua vida. Cuide do seu altar. Prepare, aproveite cada oportunidade que Deus te dá. Aproveite a oportunidade de poder estar na casa do Senhor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram. Irmãos, é tão bom quando nós estamos juntos, que privilégio. Há um poder tão grande quando nós estamos unidos. Há um poder na igreja. Ei, mas o Senhor está falando, ei, imagine se todos os altares estivessem alinhados, que tipo de fogo viria na casa de Deus? Se todos os altares que entram na casa do Senhor estivessem alinhados, imagine a glória que Deus derramaria na sua igreja. Infelizmente, muitos vivem do altar do outro. Muitos vivem do depósito do outro, do jejum do outro e só recebendo. Mas ei, você tem uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Você tem uma responsabilidade com a igreja de Cristo e vai ser cobrado de você. Porque se você alinhar a unidade de Cristo, imagine o que Deus vai fazer. Por isso que eles estavam todos reunidos no cenáculo. E aí o Espírito Santo veio e desceu o fogo do céu. E o que começou a acontecer? A igreja começou a triunfar na terra. Mas ei, começou a perseguição também. Porque no meio da presença também virão os dias que nós vamos ser atacados e perseguidos. Pastor, desculpe te interromper, mas eu, como pastor dessa igreja, estou atento às notícias e já me preparei para qualquer momento colocar um anúncio lá no grupo da igreja: não vai haver culto domingo. Porque se chegar um momento em que a gente vai estar arriscado a sair de casa, nós não vamos arriscar a vida dos irmãos a vir para o culto. Entende? Enquanto eu não colocar um anúncio lá, a gente continua vindo para a igreja. Mas a gente está contemplando a possibilidade de, se precisar, que Deus não permita. Como há 5 anos atrás nós não podíamos vir a culto. Há 5 anos atrás a gente fazia o culto sozinho aqui, gravado pela internet. Que isso não aconteça, como a pastora está dizendo. Mas você sabe, não vamos falar da realidade. Talvez vai ter dia que você não vai poder ir trabalhar, porque se você for trabalhar, se você não voltar para casa. Entende, irmãos? O dinheiro foi aprovado, está tudo aprovado, está tudo indo de vento em popa para prender milhares de pessoas. Então, eu tenho orado por vocês todos os dias, nós temos orado para o Senhor guardar o seu povo, mas o que a pastora está dizendo é uma realidade. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a situação, e se precisar, nós não vamos fazer o culto. Então aproveite. Mas quando eu ouvi o Senhor dizer para mim, eu nem estava pensando, eu não sentia só a imigração. Eu senti outras coisas terríveis. A imigração vai ser só mais um acréscimo. Mas o que está por vir é muito pior. Irmãos,
Nós estamos no tempo do fim. Nós estamos indo para casa. Então aguenta firme. Não se distraia. Não se distraia. Não fique distraído, porque o inimigo lança só distrações para você não fugir do seu altar, sair de perto dele. Ei, só que quando você estiver que comparecer diante do Senhor, Ele não vai perguntar do meu altar, Ele vai perguntar do seu. E Ele vai querer saber das tuas ofertas. E você vai ter que mostrar para Ele as suas mãos. Eu sei o que eu vou apresentar, mas você precisa saber e ter certeza do que você vai apresentar. Cuidado. Cuidado com as ofertas deste mundo. Porque a Bíblia diz que era como nos dias de Noé. O povo vivia casando, dando-se em casamento, em festas. Imagine se Jesus vier no verão. Imagine se o Senhor viesse no verão. Quantos crentes não iam ficar na areia da praia? Yes. Sabe por quê, irmãos? Quando você tem compromisso, eu estava conversando com uma irmã hoje. Quando eu viajo, desamera o estado que eu esteja, o lugar que eu esteja, o domingo é do Senhor. O domingo é do Senhor. E se eu pego ele para outra coisa, eu estou tirando de Deus aquilo que é dele. Desamera se eu estou no Brasil, na China, na Europa, é do Senhor. E nós precisamos entender isso. Ser fiel no pouco. Porque é tão pouco. Se você, é igual ele falou, o que os bruxos oferecem, meu irmão, os crentes não oferecem nem um terço. O que as pessoas oferecem para Satanás, né? Temos irmãs aqui que veio do candomblé, das bruxarias, sabe que Satanás não cobra pouco não. E o povo paga, muito bem pago, é dinheiro, é galinha, é boi, eles pagam tudo. Mas os crentes, para Deus é um pouquinho só. Então hoje é dia de você olhar para si mesmo. Olhar para você e olhar como está o seu altar. Feche os seus olhos. Se Jesus viesse agora, você está pronto? Você está pronto? Abre a sua boca e comece a clamar. Fala com o Pai agora. Se arrepende. Se alinha com Ele hoje. Pede perdão por todas as vezes, toda a negligência, por tudo aquilo que você deixou de fazer. Tem coisas que você pode fazer. Eu sei que tem dias que você não vai poder vir na igreja, mas tem dias. Mas não é sempre. Eu fiquei com Covid, eu fiquei 14 dias sem poder sair. Que triste que foi. Quando você é impossibilitado de estar na casa do Senhor por causa de doenças, de enfermidades, mas às vezes você não vem por causa de preguiça. A Maria está lá internada. Eu tenho certeza que ela queria sair, estar na casa do Senhor, e ela não pode. Ei, se alinha. Pai, no nome de Jesus, eu quero convidar você a ajoelhar. Pai, olha a tua igreja. Jesus, nós nos humilhamos como igreja aos teus pés essa noite. Pedimos perdão, Senhor, como igreja. Nós nos humilhamos diante de Ti. Senhor, perdoa. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa a nossa infidelidade. Perdoa a nossa preguiça, Senhor.
Senhor, perdoa-nos por às vezes, Senhor, fazer tantos sacrifícios em altares que não é o teu. Nós nos humilhamos, Senhor, nesta noite, Senhor, porque nós reconhecemos que sem Ti não somos nada. Perdoa a nossa distração, ó Deus. Quantas vezes falamos que o Senhor entende para justificar, Senhor, as nossas decisões, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que deixamos de escolher o Senhor para escolher outras coisas. Senhor, nós viemos a Ti, Senhor, nos arrepender. Troca as nossas vestes essa noite. Senhor, às vezes as vestes dos sacerdotes aqui estão sujas. Troca as nossas vestes, Senhor, essa noite, Senhor. Queremos oferecer algo puro no Teu altar. Senhor, quando eu cheguei aqui hoje, eu subi neste altar, eu peguei aquele instrumento, eu só Te disse que privilégio, Senhor, de estar no Teu altar. Senhor, porque só eu sei de onde o Senhor me tirou, Senhor. Eu não posso subir no Teu altar se não for para Te adorar. Ensina-nos a Te adorar em espírito e em verdade. Purifica-nos nessa noite, Senhor, com o sangue de Jesus. Limpa esta igreja, Senhor, limpa o Teu povo. Perdoa o Teu povo, Senhor, como ministros do Teu altar. Nesta noite nós pedimos, perdoa o Teu povo, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Alinha, Senhor, os nossos corações, dá-nos unidade, Senhor. Senhor, como Elias, Senhor, alinhou o altar do Senhor, nós estamos aqui para dizer, Senhor, que nós juntos vamos alinhar o altar para que o Senhor derrame fogo neste lugar. Queremos ver o Teu fogo, queremos ver a Tua glória, Senhor, mas sabemos que as pedras têm que estar no lugar. Sabemos que as coisas têm que estar no lugar, Senhor, estamos aqui para clamar ao Ti nesta noite. Alinha-nos, Pai. Ajusta o nosso coração, tira a sujeira, tira a impureza, tira aquilo que está impedindo, Senhor, de trazer a Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, purifica-nos essa noite, Pai. E perdoa-nos mais uma vez. E obrigada por vir aqui, Senhor, porque eu vi o Senhor caminhando nesta noite. O Senhor está no nosso meio, porque o Senhor sabia, Pai, que o Senhor ia falar com a Tua igreja, Senhor. E nós estamos aqui nos humilhando diante de Ti. E queremos dizer ao Senhor que o que vai ser maior nas nossas vidas vai ser o altar do Senhor. Que o altar que nós vamos oferecer mais, o altar que vai prevalecer nas nossas vidas vai ser o altar do Senhor, e nós veremos a derrota dos nossos inimigos. Nós veremos a derrota daqueles que têm se levantado contra nós, porque nós vamos colocar a lenha, nós vamos colocar tudo que é preciso, o sacrifício, para que o Senhor derrame do Teu fogo sobre nós. Assim eu abençoo essa igreja, assim eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a humilhação da Tua igreja essa noite, e eu Te peço, derrama sobre nós, Pai, do Teu Espírito eu Te peço, derrama sobre a Tua igreja o Teu Espírito Santo. É o que eu Te peço essa noite, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Estenda as mãos, que eu quero abençoar você esta noite. Pai, eu abençoo o Teu povo.
Eu abençoo eles com uma semana abençoada, guardada, protegida, livre dos vírus, das bactérias, livre das enfermidades, Pai querido. Eu cancelo todo mal na saúde do teu povo. Eu declaro, Senhor, saúde sobre a tua igreja, sobre os filhos, sobre as crianças. Senhor, eu abençoo, ó Pai, a tua igreja com proteção. Eu abençoo eles no trabalho, na ida e na volta, Senhor. Senhor, nos carros, onde eles estiverem, que eles estejam escondidos, Senhor, de toda raiva, de toda fúria de Satanás. Pai, que o teu povo nunca esteja no lugar errado, na hora errada, mas que eles possam estar no lugar certo, na hora certa, aonde a tua mão pode